Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 358 no Cantor Cristão. Muitos falam dos perigos do caminho em que eu estou, mas não veem a luz que brilha ao redor por onde vou. 358 no Cantor Cristão, vamos cantar este maravilhoso hino. Cantemos, 3, 5, 8. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento sagrado, quando podemos estar na Tua casa de oração, ouvindo a palavra do Senhor já na escola bíblica dominical, nas classes, ó Deus, lições tão preciosas, tão oportunas, tão necessárias. Obrigado porque o Senhor usou os nossos amados irmãos professores. E que a palavra do Senhor permaneça em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a recebê-la de bom grado, meditando nela e vivendo por ela, Senhor, para termos uma vida abençoada e firme. O Senhor Jesus mesmo disse que compara as pessoas que ouvem as suas palavras e as põe em prática à pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha. Os ventos vêm, as tempestades vêm, a chuva cai, os rios correm, dão com ímpeto sobre a casa, mas ela permanece firme, porque está firmada sobre base sólida, que é a palavra do Senhor. No entanto, o que temos visto no mundo é exatamente o oposto, como o Senhor Jesus falou. Aquelas pessoas que ouvem a sua palavra, mas não a praticam, são como as pessoas que edificam a sua casa, a sua vida sobre areia. E vem a chuva, e sopram os ventos, e dão com ímpeto sobre a casa, e como não tem base, estas vidas tombam, estas vidas perecem, e muitos, ó Deus, vão para a eterna condenação, porque se descuidaram na base que é o Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra.
Usa-nos, ó Deus, portanto, nesta manhã, neste culto, para novamente ouvirmos a palavra do Senhor, recebê-la de bom grado e firmarmos no Senhor a nossa fé, porque é pelo ouvir que a fé é fortalecida, ouvir a palavra do Senhor. Oramos pelos irmãos que estão distantes de nós, ó Deus, que moram longe de nós. Obrigado pelos irmãos lá no Rio Grande do Sul, irmãos em Santa Catarina. Nos alegramos de ver hoje a irmã Lene conosco, mora lá em Porto Belo, mas hoje pode estar conosco, é uma alegria imensa. Oramos pelos irmãos no estado de São Paulo, desde o litoral até o interior, passando pela capital, tantos irmãos assistindo aos cultos de lá. Também no nordeste do Brasil, irmão Hélio, irmã Cristiane, irmã Maria Fernanda, irmã Maria. No centro-oeste do Brasil, louvamos ao Senhor, porque a transmissão da Tua Palavra pode chegar a rincões e locais distantes, e aonde chegar a Tua Palavra, possa levar alento e encorajamento a cada coração. Oramos pelos irmãos enfermos, oramos pelo irmão Walter e sua esposa, que estão de viagem para visitar um parente enfermo no estado de São Paulo. Oramos pelo irmão Arvido, na casa de repouso em Curitiba, e outros irmãos que, atravessando por enfermidades, não podem estar hoje conosco. A todos nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção, os Teus cuidados constantes na vida de todos, ó Deus. Aceita este culto, pois prestamos ao Senhor com sinceridade e humildade, e o fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
para Lucas capítulo 10. Leremos do versículo 30 ao versículo 35. A conhecida passagem da parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 35, onde lemos assim na palavra do Senhor. Lucas 10, de 30 a 35. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Prudência na jornada cristã é a mensagem para nós nesta manhã. Temos alguns irmãos que estão iniciando a jornada cristã. Esses que serão batizados hoje e outros que nos últimos dias têm se convertido. Estão iniciando a jornada cristã. Alguns já estão há mais tempo, mais experientes. Outros, porém, estão entrando agora neste glorioso caminho, mas que também apresenta perigos ao redor. Por isso, a necessidade de prudência na jornada cristã. Desde que começamos a namorar, a Larissa e eu, mais quase 50 anos atrás, sempre que eu exagerava um pouquinho na velocidade, ela falava prudência, prudência. E hoje, quando ela fala prudência, pai, e o Elias está conosco, ele repete o que a vovó fala, prudência, pai. Ela fala prudência, pai, e ele repete prudência, pai. Prudência na jornada cristã, porque encontramos perigos. Irmãos que estão hoje sendo obedientes no batismo, vão encontrar perigos pela frente. Os irmãos que estão agora entregando-se ao Senhor Jesus Cristo e ainda este ano serão batizados, vão encontrar perigos pelo caminho. Nós que já estamos há mais tempo, alguns há décadas, enfrentamos perigos no caminho, e um dos perigos são os salteadores. E esse perigo está se proliferando, queridos irmãos. E não estou falando dos ladrões, bandidos nas ruas, nas esquinas, nos lugares por aí, nem nos governos por aí, não. Eu estou falando dos salteadores nos templos, queridos irmãos. Temos alguns irmãos que buscaram ao Senhor em locais e foram sinceros. Mas quando começaram a observar que o intuito lá não era ajudar, mas era arrecadar, perceberam que alguma coisa estava errada. A igreja não tem que estar preocupada no que vai arrecadar, a igreja tem que preocupar-se com o que vai oferecer. Vemos que esse pobre homem que caiu na mão dos salteadores, ele estava caminhando, indo no seu trajeto, com os seus bens, com os seus pertences, e mal intencionados não estavam preocupados com ele, mas estavam desejosos de ter o que ele tinha, os bens. E esse é um perigo que todos nós, queridos irmãos, na jornada cristã, temos que cuidar. Prudência, prudência. Se o ambiente religioso onde você vai está preocupado com o que você tem e não com o que você é, já não é mais o Senhor Jesus Cristo. Já é uma aberração. De verdade, às vezes eu tento assistir cultos
durante a semana. Ligo em alguma determinada estação de rádio ou mesmo de televisão no celular, vendo no YouTube. Quando eu começo a ver que tem lá o número do Pix para colocar dinheiro, eu já desligo imediatamente. Isto não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem que se preocupar com o que vai arrecadar, tem que se preocupar com o que vai oferecer, para ajudar, para socorrer, para estender a mão. Os salteadores estão preocupados com o que a pessoa tem, não o que a pessoa é ou o que a pessoa necessita. Amados, todos nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando na jornada cristã, ou já avançados na jornada cristã, preocupemo-nos com isto. O que nós vamos oferecer? As pessoas estão à beira do caminho, necessitadas, estão feridas. O que mais tem no mundo hoje são pessoas mal machucadas, são pessoas feridas, são pessoas maltratadas, são pessoas judiadas, são pessoas desprezadas. E o que nós devemos fazer como servos do Senhor nessa jornada cristã é prudência. Estamos olhando para as pessoas, olhando as necessidades, como podemos ajudar ou como vamos poder retirar. Isso é sério, queridos irmãos. E vocês iniciando na vida cristã, certamente vão receber muitos convites, muitos atrativos, para se interessarem por ambientes que estão preocupados apenas no que vocês podem oferecer e não no que vocês são de verdade. É muito sério para todos os que estão aqui nesta manhã. Vivemos tempos de salteadores, queridos irmãos, em todas as esferas de poder. E nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que andar com prudência, olhando para as pessoas necessitadas e socorrendo as pessoas. Peço permissão mais uma vez para o nosso amado irmão Roberval. Ele nasceu num ambiente idolátrico, mas não sentia paz, não sentia satisfação. E começou a procurar então um local onde pudesse encontrar a verdade. E anos atrás foi um desses ambientes. Tinha apenas R$10 no bolso para colocar gasolina para voltar para casa. Mas chegou lá nesse ambiente e o impostor lá na frente começou a dizer: você que tem R$1.000, traga aqui na frente. Você que tem R$100, traga aqui na frente. E foi diminuindo para extorquir as pessoas. E ele, com medo, a pessoa lá na frente começou a dizer assim: se você não der, você que tem R$10, se você não der, vai sair daqui, vai bater no carro e vai dizer: o pastor avisou, o pastor avisou. E ele, com medo, foi lá na frente. Não é verdade, irmão Roberto? Foi lá entregar os R$10, depois precisa emprestar dinheiro para colocar gasolina para voltar para casa. Cuidado com os salteadores que estão por aí, queridos irmãos. A Bíblia nos adverte que na vida cristã, na jornada cristã, nós temos que ter prudência para andarmos no caminho do Senhor e ajudarmos as pessoas, não retirarmos o que é das pessoas. Graças a Deus, irmão Roberval encontrou a verdade, hoje é fiel ao Senhor Jesus Cristo, obediente a Ele, e louvamos a Deus pela sua vida. Os salteadores não estão preocupados com o que você é, estão preocupados com o que você tem. Em segundo lugar, vamos encontrar pessoas indiferentes. Não vamos encontrar na jornada cristã somente pessoas salteadores, vamos encontrar pessoas indiferentes também. O pobre homem estava transitando, caiu na mão dos salteadores que tiraram tudo e largaram ele jogado do lado, machucado, ferido, sem poder se socorrer. Mas eis que passava pelo caminho um sacerdote. O que se espera de um sacerdote, queridos irmãos? O que se espera de um sacerdote? Passou de largo. Passou em seguida um levita, uma pessoa do louvor na casa do Senhor. Passou de largo, olhou para o pobre homem e não se envolveu. Cuidado com as pessoas indiferentes. Na vida cristã nós vamos encontrar salteadores, mas nós vamos encontrar pessoas indiferentes também. Não se importa se a pessoa tem, se a pessoa não tem, como o salteador, se importa com o que a pessoa tem.
Já esses indiferentes não estão preocupados se a pessoa tem ou se não tem, mas eles não se preocupam com o seu estado, com a sua situação. Até conhecem a palavra de Deus, mas não põem em prática a palavra de Deus. Irmãos, o que tem de gente no mundo hoje que conhece a palavra de Deus, e eu quero dizer que ninguém pode dizer que não conhece. Porque a palavra de Deus, ela é transmitida pelas ondas do rádio, ela é transmitida pela internet, ela é colocada em outdoors, ela é colocada em todos os lugares. Os cristãos estão vivendo a palavra do Senhor, não tem quem não conheça a palavra de Deus. Mas conhecer e não colocar em prática é fazer como esses homens. É um sacerdote. O que se espera de um sacerdote é, se alguém está passando por necessidade, vai lá para estender a mão, vai lá para ajudar, vai lá para socorrer. Cuidado com a indiferença. Você que é um cristão e já está no caminho do Senhor, você tem se importado com as pessoas ao seu redor? Tem orado pelos seus irmãos? Tem procurado saber o estado como estão? Tem buscado a ajuda para os irmãos nas suas necessidades, ou vive uma vida de indiferença, como vemos esses dois homens aqui? Um sacerdote conhecedor da palavra de Deus e não colocar em prática a palavra de Deus é abominável aos olhos de Deus. Não adianta ser levita, não adianta cantar, se não se importa com os irmãos, se não se importa com os necessitados, se não se importa com os feridos. Que lindo de ver. Peço permissão para o irmão Leonardo para repetir o que falamos no final da escola bíblica dominicana. Faz 4 meses que ele se converteu. Num domingo de manhã, pela primeira vez ao entrar aqui, entendeu a palavra do Senhor, entregou-se ao Senhor Jesus Cristo. Mês passado o vovô estava com um AVC no hospital. Pastor, você pode ir lá comigo, porque o vovô está com um AVC e eu estou preocupado com a alma dele. Ele não estava preocupado com a saúde física do vovô, ele estava preocupado com a alma. Fomos lá, irmã Mariana, irmão Leonardo e eu fomos lá, e o vovô entregou-se ao Senhor Jesus Cristo. Domingo passado a mamãe, irmã Marinês, entregou-se ao Senhor Jesus Cristo. Quantas vidas ele já levou a Cristo só nesses 4 meses? É isso que nós precisamos fazer, nos importarmos com os outros. E durante a semana, no trabalho, colocando versículos, escrevendo versículos nos papéis e colocando do lado do computador. E ainda falou para o irmão Márcio, eu não escrevi para mim, eu escrevi para quem passar por aqui, para que se interesse e leia. Irmãos, na vida cristã, nós não podemos ser indiferentes. Todos nós temos queridos nossos que ainda estão longe do Senhor e devemos nos importar com eles, orar por eles, testemunhar a eles, falar a eles, levá-los a Cristo Jesus. Salteadores estão por aí, estão preocupados com o que você tem, não com o que você é. Os indiferentes estão por aí e se multiplicam, não estão preocupados com o que você tem, mas também não se importam com o estado que você está. Se está perdido ou não, para eles não se importa. O que importa para eles é a vida deles, o ego tão somente deles. Mas felizmente, em terceiro e último lugar, nós temos os cristãos sinceros. Nem salteadores, nem indiferentes, irmãos, vocês vão encontrar sinceros, verdadeiros servos do Senhor. E é esse o desejo do nosso coração para todos nós, cristãos sinceros, que olham as pessoas necessitadas, aflitas, com dificuldades e sofrendo, e não se importam com o que eles têm, se têm ou se não têm, se importam com eles. Foi o que o samaritano fez. E foi esse que foi aprovado, a atitude desse homem que foi aprovada pelo Senhor. Nem salteadores, nem indiferentes, muito embora sacerdotes e levitas, mas sim um pobre samaritano, um estrangeiro, como disse o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, andando na sua cavalgadura, viu o estado miserável daquele moribundo, desceu e untou com azeite e vinho as feridas. Foi lá e socorreu. Tem condições? Não tem. Tem recursos? Não tem. Não importa. O cristão sincero não está preocupado com o que tem e o que não tem. Está preocupado com o estado, a situação em que as pessoas vivem.
E é isso que cada um de nós, como cristãos de verdade, devemos fazer. Sinto saudades do meu saudoso pai, nosso saudoso pai. Quantos exemplos ele nos deixou. Quando morávamos no campo missionário do litoral paranaense, ele tinha uma motolia. Era um negócio de pingar óleo. Quanto uma gota de azeite faz diferença, queridos irmãos. Alguém já tentou abrir alguma fechadura emperrada? Alguém já abriu uma janela que fazia aquele barulho irritante e acorda todo mundo? Alguém já tentou abrir um cadeado emperrado? Uma gota de azeite faz diferença, não faz? Nosso pai, ele sempre estava com a motolia. Não tinha dobradiça ranja. Não tinha cadeado emperrado. Não tinha fechadura que não funcionasse. Ele estava com a motolia. Isso facilita a vida. O cristão sincero vê as pessoas em dificuldades, emperradas, rangendo, sofrendo. Vai lá um azeite da palavra do Senhor. Como isso faz diferença, como isso deixa a vida mais agradável, a vida mais feliz, a vida menos problemática. Cada vez se vê mais pessoas emperradas por aí, com fechaduras rangendo, não conseguem ter prazer na vida. Seja você o bom samaritano, o cristão sincero. Desça da sua cavalgadura, deixe o seu conforto e vá ajudar. O mestre está olhando, ele está vendo os salteadores por aí, ele está vendo, ele vê tudo. Ele vê os indiferentes por aí, ele vê tudo. Mas ele vê também o cristão sincero que desce e vai untar as feridas dos que estão machucados pela vida. Levar o azeite, levar o vinho, a alegria ao coração. As pessoas estão cada vez mais tristes, queridos e amados irmãos. Lembro da minha infância. Eu era o único cristão na minha sala, nenhum dos outros era. Mas as crianças eram felizes mesmo assim, brincavam, sorriam. Hoje as crianças não sorriem mais. Hoje as crianças estão tristes. Hoje as crianças estão tomando remédios pesadíssimos, depressivos, porque está faltando alegria. Leve alegria, desça da cavalgadura, cristão sincero. Vá se importar, não se a pessoa tem ou deixa de ter, mas vá levar azeite e vinho para as pessoas. Coloque na sua cavalgadura e vá cuidar da pessoa. É o que o Senhor quer. Irmãos que vão ser batizados, a vida cristã não é fácil. Tem salteadores? Tem. Tem indiferentes? Tem. Mas tem cristãos sinceros também. É o menor número, mas existe. A Bíblia não fala, o Senhor Jesus não fala quantos eram os salteadores, mas ele falou que caíram nas mãos dos salteadores. No mínimo 2 eram, creio que eram mais. 2 religiosos, sacerdote e levita, e um único bom samaritano. Perceberam como é a minoria, queridos irmãos? A maioria está nos erros, nos descaminhos dessa vida. Os cristãos sinceros são poucos, mas quem faz a diferença não são os salteadores, não são os indiferentes. Quem faz a diferença e tem a aprovação do mestre é o que faz a vontade do Senhor. Há 20 anos atrás, um estabelecimento comercial em Campinas, no interior de São Paulo, sofreu um assalto. Final do dia, o dono do estabelecimento, desesperado ao ver os bandidos ali gritando com armas e tudo mais, jogou o saco de dinheiro que ele já tinha separado, jogou no cesto de lixo para tentar ver se conseguia livrar o lucro do dia. Jogou no cesto de lixo e os bandidos levaram o que puderam levar. E aí chegou a polícia e o dono do estabelecimento prestando esclarecimentos. Veio a zeladora, pegou todos os lixos e jogou fora, colocou na rua. E veio o caminhão do lixeiro e pegou aquele saco de lixo cheio de dinheiro e pôs no caminhão. Mas ele percebeu, o lixeiro percebeu.
um mineirinho pobrezinho lá do interior de Minas, que estava morando em Campinas, lutando para ter uma condição melhor na vida. Viu que tinha alguma coisa, abriu, era um monte de dinheiro que estava. Deixou de lado, terminou o trabalho dele, foi para casa, levou aquele saco de dinheiro, contou, era uma montanha de dinheiro. E esse homem, lá de Minas Gerais, queria muito comprar uma chacrinha e voltar para Minas, onde era a terra dele. Queria ter algumas galinhas, queria ter alguns animais, queria ter uma vida tranquila no interior de Minas Gerais. Aquele dinheiro dava para comprar. Mas ele não sentiu paz no coração. Esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro pertence a alguém. Nem televisão ele tinha, não sabia a origem daquele dinheiro. Mas 2 dias depois, de novo no caminhão do lixo, um colega falou: você viu o que aconteceu? Assaltaram lá a loja, lá, o comércio, e o dono jogou o dinheiro no lixo, e o lixo foi jogado, e nós levamos, e quem será que jogou esse lixo embora? Foi esse dinheiro todo embora. Ele ouviu aquilo: agora eu sei de quem é esse dinheiro. Dava para comprar a chacrinha que ele tanto queria. Coisa simples, mas dava. Os animais que ele queria, voltar para Minas que ele tanto queria. Mas ele não teve dúvidas. Ele pegou aquele dinheiro, se dirigiu até o estabelecimento comercial, chamou o dono e falou: senhor, esse dinheiro eu achei, mas não me pertence, esse é do Senhor. O homem não sabia o que dizer, o que fazer de tanta alegria, de tanta gratidão. E num mundo onde hoje a necessidade vira notícia, o que deveria ser normal hoje vira notícia. Né? Hoje o que é normal o que deveria ser normal vira notícia. A televisão divulgou: lixeiro devolve o dinheiro. Claro que o dono do estabelecimento deu ali um dinheirinho para ele, mas era pouquinho. E este assunto chegou numa igreja em Campinas. E um domingo de manhã como hoje, uma igreja grande, cheia de pessoas, o pregador contou a história desse lixeiro e a honestidade daquele lixeiro. E o pregador sentiu uma vontade de dizer assim: e ele gostaria de voltar para Minas. Ele gostaria de comprar uma chacrinha lá em Minas, viver com a família, criar algum gado, ter o sustento da família. O pregador falou assim: irmãos, vocês não gostariam de colocar a mão no bolso e cada um de nós fazer uma oferta para ajudar esse homem? Amanhã, quem quiser, vamos comigo levar para esse homem. Todo mundo, como bom samaritano, não como salteador, que olha porque as pessoas têm, não porque as pessoas são. Não como os religiosos, que olham com indiferença, mas como bom samaritano, todo mundo colocou a mão no bolso e levantaram. E irmãos, foi mais do que o que ele tinha devolvido de dinheiro. No dia seguinte foram lá, alguns irmãos da igreja foram lá procurar o casebre onde o pobre lixeiro morava, foram lá. Ele veio atender e falaram assim: nós vimos o seu testemunho e nós resolvemos como irmãos, nós levantamos essa oferta e nós viemos trazer para o Senhor. Hoje esse homem mora em Minas Gerais, na chacrinha que Deus deu para ele, porque bons samaritanos não se omitiram do socorro aos necessitados. E se você quer olhar para o seu lado, você vai ver muitas pessoas feridas e machucadas ao seu lado. Portanto, vamos, como bons samaritanos, queridos, nessa nossa jornada cristã, andar com prudência. Vamos encontrar salteadores aos montes, são a maioria. Vamos encontrar religiosos falsos aos montes, são a maioria. Mas bons samaritanos são aqueles que realmente fazem a vontade do Senhor. Isso virou uma reportagem, queridos irmãos, virou uma reportagem nacional. O pobre homem, na sua chacrinha em Minas Gerais, porque o amor dos irmãos, estendendo a mão para ele, o ajudaram e levaram alento e felicidade.
Nós não sabemos o nome desse homem que foi agredido, que foi ofendido. Nós não sabemos. E é bom que não saibamos, porque todos os dias nós encontramos pessoas como ele por aí. Aonde você mora, onde você está, na sua parentela, na sua vizinhança, nos seus conhecidos, está cheio de gente ferida por aí. Nós também não sabemos o nome do bom samaritano, e é bom que não saibamos, porque você pode colocar o seu nome e sair daqui como um cristão sincero e verdadeiro. Eu vou fazer a tua vontade, Senhor. E eu fico impressionado como na Bíblia fala a respeito de pessoas à beira do caminho. Quantas vezes, ontem eu ainda procurei ver vários, não vou falar todos, mas alguns apenas. Temos o eunuco que estava no caminho, que desce para Gaza. Estava no caminho. Temos o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho. Estava à beira do caminho e mendigava. E ouviu do Senhor Jesus que o socorreu. Na manhã da ressurreição, amanheceu um dia lindo, maravilhoso, o Senhor ressurreto. Mas ao findar daquele maravilhoso dia, 2 discípulos tristes, desanimados, assaltados pelo desânimo, estavam indo embora de Jerusalém, indo embora da comunhão, indo embora da igreja, indo embora para o vale, indo embora para Emaús, na beira do caminho, ao caminho, aonde nós estivermos haverá o fim. Quem foi atrás daqueles 2 desanimados, queridos irmãos? Quem foi? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele se importa, você se importa? Ele quer a restauração, você quer a restauração? Ele está pronto para dar. Ele deu o melhor, Ele deu a sua vida. Você está pronto a dar o melhor de si para Ele? Ele deu a sua vida em resgate de todos nós. Todos os que estão aqui nesta manhã maravilhosa e gloriosa, todos já receberam o que o Senhor Jesus oferece. Você já recebeu? Ele vai atrás do cego Bartimeu, ele vai atrás até mesmo de Saulo, que estava no caminho, cheio de rancor e de ódio. A Bíblia diz que Saulo respirava rancores contra a igreja. O Senhor Jesus o encontra no caminho e ele sai dali transformado. Você entrou aqui nesta manhã ferido, machucado, longe do Senhor. Não gostaria de voltar hoje daqui diferente? Não gostaria de voltar daqui diferente? A esposa da nossa irmã Carol começou a vir aos cultos na quarta-feira. E depois de vários cultos ele falou assim para mim: pastor, para mim ainda tudo difícil de entender, mas eu quero compreender mais sobre a salvação. E continuou a vir aos cultos. E há 2 domingos atrás, no culto da noite, ele levantou a mão. E na quarta-feira seguinte, ao sair, ele falou assim: pastor, eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz. Como será que aquele pobre homem machucado se sentiu depois de todo o cuidado do samaritano? Como será que ele se sentiu? Ele tinha sido ferido, machucado, roubado, espoliado. Como ele se sentiu quando alguém se importou com ele, cuidou dele, pagou pelo trato? Como ele se sentiu? Certamente feliz. E eu não conheço ninguém que entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo e que não esteja feliz. Não há. Portanto, você não precisa sair daqui do mesmo jeito que entrou. E Ele não está preocupado com o que você tem, Ele está preocupado com o seu estado. E enquanto não entregamos a vida a Cristo, nós estamos perdidos à beira do caminho, feridos, longe do Senhor. Nesta manhã, alguém que gostaria de receber a sua graça, a sua bondade, o seu amor, a sua salvação, convido que todos abaixem as suas cabeças, por favor. Talvez você vá num ambiente de salteadores. Talvez estejam preocupados só com o seu dinheiro. Esse não é o seu lugar. Talvez você esteja
em um ambiente onde os sacerdotes não se preocupam com você, se você está doente ou se não está, nem te visitam, não se importam, não oram por você, indiferentes. Esse é o seu estado, essa é a sua situação. Há alguém que se importa, o Senhor Jesus se importa. Não gostaria de dar oportunidade para Ele na sua vida, nesta manhã? Onde você estiver, levante a sua mão. Eu quero receber esse amor do Senhor em minha vida. Alguém, levante a sua mão. Tenho orado por algumas pessoas que têm vindo aos cultos, mas ainda não tomaram a decisão. Alguém nesta manhã, onde você estiver, ficarei muito feliz, mas mais ainda você ficará. Deus abençoe esta vida. Há mais alguém? Se houver, levante a sua mão. Nós vamos orar em seu favor. Deus abençoe mais esta vida. Mais alguém? Se houver, levante a sua mão. Nós vamos orar em seu favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Que a jornada cristã realmente não é fácil, Senhor. Temos que reconhecer isso. E muitos perigos estão à beira do caminho. Muitas pessoas mal intencionadas, muitas pessoas também indiferentes, mas nos alegra profundamente saber que o Senhor se importa conosco e que o Senhor sempre tem os teus servos fiéis prontos a ajudar, prontos a socorrer, prontos a serem bênção nas tuas mãos. Abençoa, portanto, Senhor, para que aqui a tua igreja seja composta apenas de pessoas obedientes, fiéis, comprometidas com a Tua palavra, com a divulgação da Tua palavra, com a propagação do Teu reino em todas as partes. Por isso pedimos, usa-nos, Senhor. E abençoe as pessoas que estão se decidindo cada domingo. O Senhor tem abençoado, tanto no culto de manhã, quanto no culto à noite. E graças te damos, porque o Teu Santo Espírito tem convencido as pessoas dos seus pecados. Te louvamos, Senhor, e continue a usar os Teus filhos, a Tua igreja, para levar alento, restauração, conforto e levar a salvação do Senhor àqueles que ainda não te conhecem. Damos-te graças, portanto, e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Prezada irmã Isabela, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua profissão de fé, eu, servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito aguardado pela nossa amada irmã Laís. Desde que a conhecemos há pouco mais de um ano, esse era o desejo sincero no coração. Por isso difícil até de controlar a emoção, e nos alegramos por isso. Lágrimas também são forma de expressão. Prezada irmã Laís, a irmã crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prezado irmão Andrei, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Divina
passado, nosso amado irmão João passou por uma cirurgia, mas como é fiel ao Senhor, mesmo tendo passado pela cirurgia, aqui está, obediente e fiel ao Senhor e com alegria no coração. E o testemunho começou em Sorocaba. Uma pessoa que chamava as crianças em Sorocaba para ir na casa, para brincar na piscina e ouvir a palavra do Senhor na infância dele. Bom samaritano, o que você tem para oferecer? Uma piscina? Chame em casa as crianças. O resultado depois vai ser maravilhoso. Prezado irmão João, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu servo do Senhor Jesus Cristo. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orar ao Senhor, dando graças por esse momento tão precioso da igreja conduzir vidas preciosas ao Salvador, o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor amado, porque a igreja tem cumprido a missão. O Senhor Jesus mesmo falou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Senhor amado, continue a trabalhar como só o Senhor tem poder para fazer. Que o Teu Santo Espírito possa convencer cada vida que ainda não aceitou este presente maravilhoso que o Senhor concede a todo mundo. O Senhor amou o mundo e deseja a salvação do mundo. Que ninguém despreze, portanto, esse grande privilégio, esta grande oportunidade. Como diz em Hebreus, como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que todos possam atentar para esse Teu grande amor de resgatar-nos do pecado, da condenação eterna. Obrigado, Deus, pelos irmãos que foram batizados hoje. Abençoe a irmã Milene, que não pôde estar conosco hoje devido à gravidez. Nós oramos, ó Deus, pelo próximo grupo, já a partir do mês de agosto, preparando-se para ainda este ano terminarmos o ano com mais esta alegria, com mais este prazer de conduzir preciosas almas aos pés do Salvador, aos pés do Senhor. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos. Obrigado pelos visitantes que estiveram conosco hoje também, e que todos nós possamos propor em nossos corações obediência irrestrita, fidelidade total ao Senhor. Oramos e pedimos e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Com o pós-lúdio, com oração silenciosa, estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria. Deus abençoe.